Você aí do outro lado sabe o que é medicina integrativa? Conhece uma doença chamada diabetes? Tem informação de como tratar, como conduzir esse problema de saúde nas crianças? Se você respondeu não a uma dessas perguntas, fique com a gente aqui no podcast da Renove-se, o podcast patrocinado pela Clínica Unique, e saiba todos os detalhes sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo e hoje a pessoa que eu vou receber é médica, especializada em endocrinologia, especializada também em medicina do esporte, certo? E abre mão de muita coisa na vida porque tem diabetes, mas sabe que tem as outras possibilidades, não é isso mesmo? Ela é a doutora Laureane da Clínica Laureate. Prazer, me chamo Laureane Ferreira, sou médica, pós-graduada em endocrinologia, nutrologia esportiva e medicina do esporte. Sou uma das 100 primeiras médicas do Brasil que tem certificação nacional e internacional em medicina da obesidade. Sou especialista também em ciências da longevidade e estética avançada. Sim, eu sou portadora de diabetes, recebi esse diagnóstico aos 9 anos de idade e desde então eu venho equilibrando pratos com essa doença. Pois é, e assim, eu também pratico lá no consultório, vocês já sabem, né, a medicina integrativa funcional, mesmo dentro da cirurgia plástica, porque, gente, tem um negócio chamado glicação do colágeno, que é quando você deixa o seu colágeno menos potente, menos produtivo, menos elástico, você cria mais flacidez a partir da sua alimentação, principalmente comendo excesso de açúcar. E se você tem algum problema de diabetes, também pode acontecer. Mas o principal é erro alimentar mesmo. Então, eu gosto bastante de, antes da cirurgia, preparar. Vocês sabem disso, que eu ando fazer aquelas dietas lá que vocês já reclamam, mas fazem, né? E aí, o que acontece é, hoje, eu vejo o seguinte, se a minha paciente que é adulta reclama de fazer uma dieta, eu fico imaginando as crianças. Queria que você contasse um pouquinho como foi para você receber esse diagnóstico, com que idade foi que isso aconteceu. Conta para nós. Sim, vou contar. Pega o lencinho porque a história é um pouquinho triste. Mas vamos lá. Com 9 anos de idade, eu descobri o diabetes, recebi o diagnóstico. E assim, no início eu era uma criança, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, o que era. A única coisa que me foi passada é, a partir de hoje você não come mais doce. Era isso que eu tinha entendido. E quem vigiava, controlava, demonstrava a minha dieta era minha mãe, né? Então, passando no médico, ele orientou o que podia, o que não podia, o que era bom tirar, evitar, e era ela. E, assim, foi um primeiro contato, né, da minha mãe. Então, assim, minha mãe é muito, assim, como posso dizer, cuidadosa, zelosa, ela tem medo de fazer tudo errado, então, assim, tudo pesado e tudo mais. E, enfim, os anos foram passando, eu tive uma médica... Conta aqui, sua mãe fazia isso em casa. E na escola? Era tranquilo, Evandra. Agora vai começar a história triste. Então vamos lá. Infelizmente, eu tive um probleminha e tiveram que trocar de médico. Então, assim, até então, eu nunca vou esquecer. A minha médica, ela era, nossa, um amor de pessoa. Só que trocaram porque disseram que ela não era boa pra mim, porque não era endocrinologista pediátrica. E trocaram por uma outra profissional. Aí que começou meus problemas. Aquela primeira médica, ela sentava, ouvia, conversava e me acolhia. Eu adorava ir na consulta com ela. E fazer o que ela mandava, né? Porque uma vez que você se identificava com a pessoa, o tratamento ficava como um laço entre vocês, né? Exatamente. E eu fazia, não é pra comer doce? Tá bom. E ainda eu lembro que a cada consulta ela perguntava assim, e aí, como é que tá a sua vontade de comer doce? Porque ela queria, assim, dar alternativas quando fosse numa festa e tudo mais. E eu falava com muito orgulho, eu não sinto vontade de comer doce. Fiquei 3 anos com ela, 3 para 4 anos, e eu falava toda consulta, não, eu tô super bem, eu consigo ficar sem. Eu fiquei sem pôr nada de açúcar na boca. E eu levava isso para consulta como uma vitória, que eu tava conseguindo ficar esse tempo todo sem. E trocou-se de profissional. E coincidiu que eu comecei escola, hormônios, e minha glicemia começou a fugir do controle. Começou a adolescência, lá para os 12, mais ou menos. Exatamente. E também, então, era hormônios, não era uma médica tão acolhedora, ela não botava um sorriso no rosto, nem olhava para mim direito. Eu tinha medo de ir na consulta dela.
E eu nunca vou esquecer, várias vezes ela fazia o seguinte, né? Eu tinha que levar meu caderninho com todas as anotações dos meus valores de glicemia. E dava alterado, né? Sim, vai flutuando durante o dia, é normal. Exatamente. Aí ela falava assim pra mim, nesse dia aqui você comeu doce, que doce que você comeu? Foi sorvete ou foi bolacha? Falei, não, eu não comi. Ah, mas aqui você comeu, tenho certeza. Não, eu não comi. E ela fazia essa pressão psicológica durante a consulta. A minha mãe, ela ficava assim, não, mas ficava numa saia justa, porque assim, ela vai confiar no que o médico está falando. E passou a não acreditar no que eu contava. Então, a minha vida dentro de casa começou a virar um inferno. Porque os meus pais pararam de perder a credibilidade, eles não confiavam no que eu falava. Meus pais não deixaram mais eu ir na casa de amigas, porque ela falava, então, ela não tá comendo na sua frente, de tarde ela vai na casa da amiga, a amiga tá dando pra ela. E assim, era uma amiga muito próxima, meus pais eram próximos dos pais dela, e ela não dava. E eles tinham cuidado de fazer uma gelatina diet pra mim quando eu ia lá. Tinha doce na casa deles, eles escondiam, colocavam nas prateleiras mais altas, pediam para a filha deles não comer doce perto de mim. E a cada consulta era aquilo. Então eu lembro de... Então virou uma tortura, não virou uma consulta. Era uma tortura. Virou. E assim, quando a gente é desacreditado, dá uma sensação de injustiça. Sim. E quando você sai dali, você sai com raiva, não é mesmo? Saía chorando. Não, mas de raiva, chorando de raiva, né? Porque chega uma hora que você não suporta. Foi. Qualquer ser humano, né? Pode perceber. Quando você quer pressionar alguém, tirar uma pessoa do sério, você começa a desacreditá-la. Transformar, assim, a palavra dela em alguma coisa sem valor, desvalorizar. Isso é gravíssimo. E no meio da medicina, eu acho que isso é um erro absurdo. Uma criança, uma adolescente, enfim, não tinha as responsabilidades, conhecimento, nem nada que uma pessoa adulta tem, né? E aí... Isso é bullying também. Acho que dá pra falar que é bullying, né? Pois é. E daí, sim, eu me rebelei. Eu jurei pra minha mãe e falei assim, eu nunca mais volto no médico na minha vida. Não tinha Cristo que me levasse na consulta. Não tinha. Pra sofrer. Exatamente. E daí eu comecei a desandar. Parei de... Eu lembro que eu falei assim, se eu não como doce e tá alterado, ela tá falando que é porque eu tô comendo doce, então eu vou comer. Quero ver então agora. Pelo menos vai justificar. Nossa, eu lembro vários sacos de pacote de bolacha, comia. Enfim, começava a comer pirulito. Enfim, foi uma fase da minha vida que foi bastante conturbada. Porque daí a minha hemoglobina glicada... Então, a hemoglobina glicada é um exame que vê a média da sua glicemia dos últimos 3 meses. Então, a gente tem os valores ideais. Vou colocar assim, o ideal, 6,5, né? Paciente diabético, 6,5, 7. Isso varia muito da faixa etária, tá bom, pessoal? Então, assim, para minha faixa etária, até uns 7, 7,5, ok. Chegou a 15. Pois é. E aí, gente, glicemia alta, açúcar em excesso no seu sangue, ele tem várias complicações e repercussões que ele pode gerar. Não é só essa coisa de dar flacidez e glicar o colágeno. Ele pode fazer muitas outras coisas que não são legais. Sim, consequências muito graves, né, do diabetes. Alteração na visão, rins, circulação, enfim, né? Um monte de consequência dessa doença, realmente. E ficou assim, meus pais não conseguiam me levar, quando me arrastavam para consulta ficava quieta, não colaborava. Até que daí, com muito custo, minha mãe conversando, e ela falou, nem sei como ela conseguiu me convencer a ir num outro profissional médico, Dr. Maurício Aguiar, peço permissão para falar, porque foi a pessoa que mudou a minha vida. Perfeito. Então, doutor Maurício, fica aqui a nossa gratidão, porque se hoje também ela pode colaborar com outras pessoas que estão aí do outro lado, é porque você mudou a vida dela e agora ela muda a vida de outras pessoas. Exatamente. Eu nunca vou esquecer, ele foi a pessoa que me ouviu, me acolheu, e ele falou assim, conta comigo que eu vou te ajudar. E o quanto isso é importante, né? Exatamente. Alguém, além de acreditar em você, estar disposto a fazer o que seria o papel do médico, que é estender a mão. Exatamente. E falar, vamos juntos.
pontos. Exatamente. Não vai do jeito que eu tô mandando, né? Eu nunca vou esquecer, ele toda consulta, ele falava, a Hannah Montana chegou. Pior que é verdade, parece mesmo. Eu era loira, daí numa das vezes eu fiquei bem loira. Ele, a Hannah Montana chegou, você vai cantar pra gente? Então, assim, essa leveza nas consultas, realmente. E ele me encaminhou daí pra fazer terapia, passar com psicóloga. E vamos fazer 16 anos que eu tô na terapia desde então. E eu vejo o quanto mudou. E eu tive. E vocês acham que paro por aí? Não. A vida começou a virar uma montanha russa e teve alguns momentos até muito tristes na minha vida, né? Eu já tentei me matar, inclusive. Então, enfim, aí ele mudou nessa parte do diabetes, comecei a ter controle, eu assumir o controle da minha doença, ir atrás, fazer as coisas, não era perfeito, mas ele não me desanimava. Ele foi te dando autonomia e foi devolvendo para você uma coisa que chama poder pessoal, né? Isso. Então, ele foi lembrando, porque, gente, eu vou dizer de novo, e aí eu vou ver se a Laura concorda comigo. As pessoas não te entregam poder. Elas lembram do poder que você tem e você resgata. Essa é uma visão muito pessoal minha. Eu não gosto particularmente da palavra empoderamento, eu gosto de apoderamento. Isso para mim faz muito mais sentido. Não sei como é para você. Sim, sim, não, é exatamente isso. Lembrar que você é capaz. Sim. E terapia é muito legal por causa disso. Enfim, passei na faculdade de medicina, 17 anos também, novinha, entrei de primeira, me dediquei para isso. Sim. E daí começou... Também foi assim para mim. Exatamente, eu sei da sua história, acompanho o podcast. Pois é. E aí começou um outro desafio na minha vida, a questão do humor. Vamos lá. Então, na faculdade, já tinha diabetes e tudo mais, comecei a apresentar sintomas depressivos. Passei por vários outros colegas psiquiátricos que... Bom, igual eu tive experiência vírgula, 3 pontinhos. Exatamente. Então, assim, foi muito, muito complicado, assim, para mim, porque eles... Enfim, uma coisa que me fez chegar onde eu estou hoje em dia também, todos eles jogavam a culpa de tudo que eu sentia era por causa do diabetes. Mas você sabe que o que eu acho lindo da integrativa, e vamos fazer aí um parêntese no assunto, porque a integrativa ela leva em conta a saúde dos outros cérebros que não são que estão dentro, né, da cabeça. Ela leva em consideração a desbiose intestinal, Sim. que traz um monte de distúrbios de humor, que se a gente for pensar, o neurotransmissor é produzido ali. Então, Exatamente. o intestino é um cérebro, o coração é outro cérebro, a pele é outro cérebro, são cérebros e cérebros que nós temos no nosso corpo e que não são muitas vezes levados em consideração na medicina tradicional, ocidental. Coisas que a oriental, né, a chinesa, a indiana, a egípcia levavam em consideração e que eu acho que a integrativa trouxe isso de volta. Exatamente. E a integrativa é o que eu pratico no meu consultório. E foi até por conta disso? Exatamente. Um dos colegas, enfim, teve vários colegas psiquiátricas, uma nem olhou da minha cara. Ela falou, você tá toma isso. Deu 5 minutos. Outro, eu também fiquei muito revoltada, porque eu já estava com humor depressivo. Eu respeito muito a religião das pessoas, não tenho nada contra a religião. Ele tinha uma religião e na consulta ele começou a abordar a religião dele. Tudo bem, mas fazer eu aceitar a religião dele, para mim, foi demais. Posição de ideia é complicado. Exatamente. Então, assim, não, que esse seu problema era de vidas passadas. Falei, tudo bem. E é isso, é o seu karma. Eu falei, tá bom. Que ele fala que o meu problema é do diabetes. Porque mais um que botou a culpa do meu humor depressivo no diabetes. Aí eu falei assim, tá bom. Já entendi que é da minha vida passada, que eu fui muito ruim, tem que carregar isso nessa vida. Mas o que eu vou fazer agora nessa vida pra resolver? Porque ficar do jeito que tá, pra mim não dá. Então, você precisa reencarnar. Eu falei, então tá, você tá falando pra eu morrer, nascer de novo e tentar a sorte na próxima vida. Legal, levantei a cadeira, levantei a cadeira e saí. A minha mãe, ela ficou olhando pra mim, o que aconteceu? Sei reto. Falei, eu tô procurando ajuda, eu não tô procurando entender tudo bem, eu respeito a sua ideia, mas o que eu vou fazer agora, então, pra poder não ficar assim?
Você vai procurando uma luz para guiar um pouquinho mais o seu caminho e sai com um monte de perguntas na mão. Essa é a parte, não que não possa ser assim também. Eu entendo que tem alguns momentos da vida que a gente precisa de perguntas inteligentes para que a gente possa caminhar em direção a respostas novas. Isso é uma coisa que eu realmente acredito e respeito. Eu não sei se você concorda com essa opinião. Mas tem momentos que não adianta você também colocar dentro do saquinho daquela pessoa um montão de questões que ela não dá conta. Ela não consegue destrinchar. Já estava frágil. Exato. E aí precisa de uma certa sensibilidade para abordar isso, para sentir. E eu vejo que isso acontece muito com a pessoa que está acima do peso. Sim. Eu sei que você trata muito com obesidade. Então, a pessoa acima do peso, ela já tem uma lacuna de autoestima. Como é que é a sua experiência com isso? No consultório, eu tento ser o mais acolhedora e mais humana possível. Por isso que eu trabalho, então, na medicina integrativa. Eu cuido do meu paciente desde cabelo, pele, unha, sono, intestino, memória. Porque a gente tem hormônio, desde o fio de cabelo até a unha do pé. E por isso que eu trabalho, então, com psicóloga junto e nutricionista. Porque muitas vezes eu sozinha não dou conta do recado. E eu tenho que ter isso. É muito específico. Tem coisas que são muito específicas. Igual, quando eu estou conduzindo um pré-operatório, eu até dou conta de dar uma certa orientada na alimentação. Mas quando precisa fazer cardápios diferentes, mexer um pouquinho mais, não tem como, tem que ir para a Nutri, né? Por exemplo. E eu vejo que obesidade é mudança de estilo de vida. Então, é uma coisa que vai precisar ser continuada. A pessoa não vai emagrecer. Ela vai criar um novo hábito, uma nova forma de se alimentar. Exatamente. Então, precisa muito suporte. Exatamente, trabalhar como um todo. E assim, por exemplo, tem alguns casos que as mulheres, elas passaram por traumas, abuso sexual, normalmente, ou até mesmo de relacionamento dentro de casa, e elas se protegem engordando. Então, aí entra naquele estigma, só tomar um Ozempic. Não é. Ela até vai tomar o Ozempic, vai emagrecer, aí termina o Ozempic, ela tá linda, ela fica assim um ano e depois volta e às vezes volta dobrado. Não, às vezes assim, a pessoa até, eu chego muito, eu tomei o remédio, né, falando o nome comercial, até esqueço, tomei o remédio, e não funcionou. Tá bom, então será que esse era o melhor remédio para você naquele momento? Será que não é melhor então você tratar, às vezes, a depressão? Igual, eu tive que fazer tratamento. Não é melhor você tratar o que está causando? Por isso da psicologia, para ajudar o paciente a sair. E eu acho tão divertido. Para mim é divertido, tá, gente? Porque o remédio ele não é para emagrecer. Não. Um é para tirar o apetite, o outro é para aumentar a saciedade, o outro é para não deixar você absorver alguma coisa. Tem um remédio para emagrecer. Exatamente. Tratar, então, por exemplo, identificar naquele paciente, por isso que assim, a minha primeira consulta é 1h30 para identificar. Igual o caso que eu atendi hoje. Ele tem episódios de compulsão alimentar. Então, assim, não adianta passar o mesmo remédio para todo mundo. Exato. Tem que ver, então ele tem um perfil, ele tinha um humor depressivo, que ele não reconhecia. Aí, às vezes, você tem que tomar cuidado como você vai abordar esse assunto com o paciente, porque às vezes ele não está preparado também. Para entender que ele tem, sei lá, transtorno obsessivo-compulsivo. Exatamente. Ou que ele tem um distúrbio de humor, de hiperatividade, TDAH e o que seja. Exatamente. Então, às vezes, você precisa lançar ali a ideia, ver como o paciente vai reagir e acalmar ele ao mesmo tempo. Tudo bem, a sua consulta não está acabando aqui agora, a gente vai voltar, a gente pode conversar sobre isso no mesmo momento. Eu sempre, vou deixar de lição de casa. Pense sobre esse seu humor. Vá pesquisar um pouquinho, use a internet a seu favor, né? Exatamente, reflita. Comece a observar o que sentimento que você está tendo quando você está comendo a pizza inteira, sozinho. O que você está procurando ali? Você sabe que eu fui chocolatra. Não sabia. Na verdade, sim, eu sou chocolatra em controle. Faculdade de medicina é um negócio meio desgastante. E eu morava sozinha e eu comecei a substituir a alimentação por chocolate, porque dá serotonina, aquela coisa toda. E aí um dia eu me peguei comendo, não era mais de barra que eu comprava, sabe aqueles grandes de 1 quilo que você corta para derreter e fazer outros chocolates? Sim. Eu comprava aquilo. Um dia eu me peguei terminando uma barra daquela em um dia. Então, em 24 horas, eu comi 1 quilo de chocolate. Aí eu me percebi e falei, não, eu estou viciada nisso.
Exatamente. E aí começou todo um programa de desintoxicação. E nessa época eu descobri o que era inflamação corporal, inflamação né, essa coisa de não conseguir reduzir o peso porque ele está oxidado e está inflamado. Que eu comia alface e tomate e eu continuava gorda. Então foi nessa época que eu vi desbiose e tudo mais. Foi assim uma fase da minha vida que eu precisei de muita dedicação para voltar ao corpo que eu tinha, àquele espaço que eu tinha. A qualidade de vida. Exatamente. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre inflamação, desbiose, para a pessoa lá do outro lado entender mais ou menos sobre isso. Sim, claro, vamos lá. O nosso, igual a Evandra comentou, né? Nosso intestino é considerado o segundo cérebro. Então imagine que tudo que você come, né, chega no seu intestino. E a qualidade do que você está comendo é extremamente importante. Por quê? Dependendo do que você vai comer, você vai cultivar bactérias boas ou bactérias ruins. E fungos também, né? Exatamente. Então, desbiose é quando o seu intestino está com muitas bactérias ou fungos, parasitas, que não fazem bem para a sua saúde. E isso vai impactar na sua saúde, porque altera a permeabilidade da parede do intestino. Então, coisas que eram para substâncias que eram para ficar dentro do intestino e serem eliminadas através do bolo fecal, acabam caindo na sua corrente sanguínea e impactando. Então, por exemplo, 80% da serotonina, que é o hormônio da felicidade, ele é produzido no intestino. Então, cada vez mais os psiquiatras têm trabalhado a saúde intestinal para melhorar a saúde mental. Exatamente. E eu vou acrescentar mais um detalhe importante que aconteceu comigo, né? Lembra que eu comentei que todos os meus sintomas, todo mundo falava que era por causa do diabetes? Bom, eu era uma pessoa inflamada. Sim. Comia porcarias. Mas comia diabetes é uma errado. doença inflamatória Sim, também, no final sim, das contas, sim. né? É uma doença autoimune, inflamatória, que abaixa a sua imunidade. Enfim, é um kit completo ali. É um kit. E eu fiz uso de medicamentos, né, os inibidores de recaptação de serotonina, por vários. Se você falar um remédio, Evandro, eu já tomei. Desvenlafaxina, venlafaxina, fluoxetina, eu já tomei. E quando que deu certo? Quando eu mudei o estilo de vida. Então, passei a comer melhor, passei a fazer atividades físicas regularmente. Dormir melhor, no horário certo. Exatamente. Dormir melhor. E eu fiz parte, eles chamam, né? Assim, eu chamo de otimização metabólica, otimização dos exames laboratoriais. Então, por exemplo, você pega os valores de referência. Então, lá no valor de referência, vou dar um exemplo, a vitamina D. Para indivíduos de 20 a 60 anos, valores ideais é de 20 a 30. Não, de 20 a 30 para mim é muito pouco. Mas sabe o que algumas pessoas não entendem? Como é que esses valores normais, eles são montados. Então, eles pegam lá a pessoa doente, super malzona, já bico do corvo, e pegam a doente, que está doente, mas ela está ótima, está super controlada. Eles somam isso, dividem ao meio, isso vai ser o valor máximo. E depois eles pegam os normais, que estão ótimos, são normais muito bons, e pegam os normais que estão beirando a doença. Somam isso e dividem, e esse vai ser o valor mínimo. Então, quando você está próximo do máximo, você não está mais normal. Para estar normal para algumas desses exames, você tem que estar do meio daquele valor para baixo. Ou para cima. Ou para cima, entendeu? Porque senão... Exatamente. Aí comecei a suplementação de vitamina D, que a gente chama de hormônio D, o hormônio da vida, aproveitando o gancho. É tão importante a vitamina D, ela é responsável pela ativação de mais de 3.500 genes, responsável por mais de 80 funções do nosso corpo. A vitamina D é importantíssima. Exatamente. Vou dar um exemplo. Eu deixo minha vitamina D em 150. É quanto eu fico bem. Aham. Fico com humor legal, energia, disposição, cabelo, pele, unha. E também tem outras coisas, questão de tireoide, né? Então, às vezes, alguns colegas esperam a tireoide estar lá com TSH de 10 para poder tratar o indivíduo. Gente, mas quando você chegar até no 10, você já morreu 3 vezes, né? Que você não tem energia nem para pentear o cabelo. Eu sou uma dessas pessoas que aconteceu comigo. Então, eu tive, durante a faculdade também, eu fiz uma crise de tiroidite
E ninguém acreditava, todo mundo achava que eu estava fazendo uma faringite qualquer. E eu falava, gente, eu estou fazendo uma tiroidite. A dor é do lado de fora, não é do lado de dentro da garganta. Ninguém acreditou, enfim. Conclusão, hoje eu tenho uma tireoide que não funciona quase nada. Tenho que tomar um hormônio externo, né, um hormônio de comprimido, para poder me ajudar com o meu dia a dia. E quando eu tinha altíssimos títulos e muita dificuldade de controlar minha dose de hormônio. Quanto foi que eu melhorei? Quando eu comecei a dormir certo, comer certo. Por quê? Melhorei o intestino. O remédio que você toma, ele vai agir aonde? Intestino. Exatamente. Chegava lá, o seu intestino estava o quê? Uma bagunça. As bactérias, elas são responsáveis por quebrar essa cápsula aí, esse comprimido, e transformá-lo em ativo que o seu corpo vai absorver. É uma simbiose. Sim. Então, a gente entrega alimento para as bactérias, e as bactérias entregam como resultado o que a gente precisa de o substrato necessário, a molécula necessária para ser absorvida. E tá sendo injusto, né? Você não tá dando o alimento que a bactéria precisa, você tá dando o quê? Um monte de coisa. Bom, gente, olha. Coisa inflamatória. Eu já comi muito mal. Eu já comi muito mal. Eu também, porque atira a primeira pedra aqui. E aí a gente fala assim, né? Tem vezes que eu olho e minha mãe não deixava muito a gente comer porcariada. Primeiro que na época nem tinha dinheiro para isso. A gente não tinha uma condição muito boa quando eu ainda era pequena. Mas depois, até por conta dela mesmo, né, entender, e minha mãe hoje é diabética, inclusive, mas ela entendia que a alimentação era uma coisa importante. Eu comecei a comer porcariada quando eu já estava com uns 10, 11, 12 anos. Mas aí mas aí eu comia muito porcariada. E fui para a faculdade, eu morava sozinha, e aí aquela coisa do miojo com chocolate. O que nasce se você regar o miojo com cerveja? Não tenho nem ideia. Um estudante De medicina? Então, é mais ou menos isso. Enfim, e eu sei que essa coisa do intestino, ela veio muito longe, assim, muito depois. Mas, e por conta disso, eu desenvolvi até síndromes desabsortivas. Então, hoje eu tenho que controlar muito a minha alimentação, mas muito. E toda vez que eu dou aquela escorregadinha, eu lembro da minha mãe quando ela olha as mães alimentando as crianças no shopping center. Minha mãe olha aquilo e fala assim, jura que você está dando essa batatinha frita com esse sorvete para essa criança de 2 anos de idade? Ou então abrindo aquele potinho, né? Abrindo o potinho, que não é o potinho de Tupperware de casa, é aquele outro que tem já o rótulo pronto, industrializado, tira aquele negócio e dá para a criança. Assim, ó, um conselho que eu dou, né, aí para quem tá assistindo. Não sei por onde começar, não tenho condições para passar em consulta com a doutora Evandro, com a doutora Lauriane. Tenta pensar de uma forma mais simples. Coisas que você tem na natureza não vai te fazer mal, pode ter certeza. A natureza te entrega. Se tem gente que morre de medo de arroz. Não, pera. É melhor um arroz integral? É melhor um arroz integral. Mas qual que é o problema? Você comer coisas industrializadas. Então, assim... Entre comer um arroz e comer, sei lá, batata, biscoito, bolacha, não sei o que saiu do pacotinho, exatamente. É melhor você comer o arroz. Exatamente. Então, você comer ali o arroz, comer um feijão, comer saladas, verduras, legumes. Eu sei que tem gente que não come carne vermelha, enfim, respeito, mas tá aí na natureza também. Eu tenho uma consideração com relação a isso, porque hoje a gente tem alguns exames. O corpo ele é muito sábio, então se você tem um problema de intolerância com algum alimento, Sim. geralmente ou você não gosta dele, ou você come e passa mal e você passa a evitar. Exatamente. Só que tem alguns que às vezes a gente passa batido e não percebe. Então, esses exames novos que foram criados de alergia lenta e de alergia rápida ajudam muito nesse patamar. É um pouco isso. Nem tudo é para todo mundo. Apesar de vir da natureza, tem umas considerações aí que a gente precisa fazer. Mas, em geral, quando você come uma coisa que não te faz bem, você já reconhece se você prestar atenção no seu corpo. Exatamente. Dá gases, flatulência, distensão abdominal. Conversa com você, não conversa? Sim, com certeza. Dor de cabeça. Eu não sou assim, por exemplo, quando paciente, principalmente paciente, eu trabalho muito com emagrecimento, né? Eu fiz Você tem um programa de emagrecimento na sua clínica. E vou contar um pouquinho para ele. E quando eu me formei em medicina, eu não queria fazer endocrinologia. Eu, na verdade, queria ir mais para essa área de urgência e emergência. Mas, enfim, depois eu fui amadurecendo isso.
Aí entra naquela consciência, né? Eu não queria fazer endocrinologia porque eu não me cuidava. E aí você ia ter que lidar com uma realidade avassaladora, né? Como é que eu vou orientar uma pessoa se eu não faço nem pra mim? Exatamente. E dói, né? Dói. Ai, dói. Mas, enfim, tanto é que fui para urgência e emergência, fiz especialização no Albert Einstein, trabalhei por algum tempo com isso, e, enfim, aí a bendita terapia me fez encarar e tomar a rédea da situação. Fui atrás, eu fui proativa. E, Evandra, posso te dizer, um divisor de águas na minha vida foi cirurgia plástica. Na época eu não conhecia você, senão eu teria feito com você. Obrigada. Eu nasci com um problema no coração, que a gente chama comunicação interventricular. Aos 9 anos de idade, tive que fazer essa correção. Então, é muita coisa mesmo que se você pegar aqui, é vários detalhes. E daí eu tenho uma cicatriz, né, entre a minha região aqui intermamelar. E eu tinha muita vergonha. E os meus pais, por acontecer tudo ao mesmo tempo, a cirurgia, diabetes e não sei o quê, eles, eles lidaram com a situação de uma forma que eles me colocaram dentro de uma bolha, me protegeram e não contaram mais nada para mais ninguém. Então, pouquíssimas pessoas sabiam. E eu cresci me sentindo diferente das outras pessoas, porque eu não podia contar para as outras pessoas e eu não entendi o porquê. Hoje em dia eu vejo, é a questão deles, não minha. Era o recurso que eles tinham e foi a Comunidade. melhor maneira que eles encontraram de resolver a situação. Né? Exatamente. Trouxe grandes impactos na minha vida, trouxe. Sim. Mas também não os culpo. Mas também trouxe grandes construções, seguramente. Tornou mais forte, mais resiliente, trouxe outras qualidades. Porque quando a gente fala sobre a vida, o que não é bênção é lição. Exatamente. Né? É meio que isso. E, enfim, eu tinha muita vergonha de mim e do meu corpo. E daí que eu eu me formei em medicina, juntei meu dinheirinho. E primeira coisa, foi da plástica. No mesmo ano, assim, me formei em dezembro, em outubro do outro ano, aí eu fui pra fazer cirurgia plástica. Meus pais só que queriam me matar, né? Se eu saísse viva da cirurgia, acho que eles me Quase. Se você não morri na mesa, quase morri fora da mesa. Exatamente. Eu contei pra eles 15 dias antes. Porque eu sabia que Ainda que contou antes, tem gente que só resolve contar depois que já foi operada. Porque daí eu precisava da minha mãe me cuidando, né? Você precisava da rede de apoio, entendi. Aí a cirurgia plástica me fez eu olhar para mim com outros olhos, com os olhos de mais carinho e de ir atrás. Então daí eu fui mudar a minha alimentação para não perder o resultado. Sim. Né? Eu tinha coloquei prótese mamária e fiz a lipo aqui do abdômen, né? Aí isso já vai fazer 9 anos atrás. E aí, não queria perder isso. Aí que eu mudei minha alimentação e meu estilo de vida de atividade física. Então, eu precisei de um fator externo, uma cirurgia plástica, para eu poder olhar e falar assim, não, agora sim, eu preciso mudar minha alimentação. Você colocou uma semente e foi regar. Exatamente. Então, às vezes, a cirurgia plástica, ela tem mesmo esse papel, né? Você não colocar tudo em cima dela. Todas as expectativas em cima dela, mas que ela possa ser um fator de contribuição para as outras coisas da sua vida. Então, eu acho que é um gatilho, Sim. muito bom. Exatamente. Então, eu passei a me cuidar mais e melhor por causa da cirurgia. Sim. Não queria perdê-la. E aí que minha vida começou a mudar. E aí que daí fui para a parte de endocrinologia, nutrologia esportiva, medicina do esporte, porque daí eu fui, não, preciso saber mais, eu preciso fazer mais, e fui aprofundando cada vez mais o meu conhecimento. Até que eu encontrei, né, essa questão da obesidade, aí nos meus estudos, tudo mais, que é uma doença muito fragilizada. Infelizmente, os obesos, e assim, vamos lá, obesidade é o termo correto porque está acima do peso, né? A gente não fala gordo, gordinho, é feio, pejorativo, né, hoje em dia. Isso pode se tornar ofensivo para a pessoa. Então, certo, você tratar como realmente é, uma doença. E é uma doença chamada obesidade. E a pessoa chega muito fragilizada. Por quê? E tem muitas pessoas que falam assim, ele tá acima do peso porque ele é preguiçoso, ela é preguiçosa, não tem amor próprio, ela não sei o quê, não se cuida. Olha só, também, sabe? As pessoas não veem a doença como
eu tô fazendo isso porque eu não consigo. Fazer diferente e melhor. Exatamente. É a válvula de escape que eu tenho é a comida. Ou então, eu nem percebi. E depois que eu comi, que eu vi o tanto que eu comi. Mas na hora eu não percebi. A ansiedade estava ali gritando e eu fui só... Eu tava procurando Comi na televisão, socorro. comi olhando televisão, né? Que é muito Eu tava comum. procurando um socorro ali na comida. Igual, eu tava procurando os hormônios serotonina, endorfinas... chocolate. No chocolate, entendeu? A pessoa não entende que a pessoa estar acima do peso não é só questão estética, é questão de saúde. Então, vou dar um exemplo de vários pacientes. Chegam no consultório, hernia de disco, dor no joelho, inflamação de tendão, não consegue amarrar o próprio tênis, precisa de ajuda. Não consegue se trocar sozinho, não consegue se banhar sozinho em determinadas regiões íntimas. E tem a pessoa que é assim, a obesidade saudável, quer dizer, não sei se dá para chamar de obesidade saudável, mas é o que está obeso, mas todos os exames normais. E aí ele fala assim, não, mas eu sou um gordo saudável. Não existe. Só que ele vai ter sobrecarga ao longo do tempo. Exatamente. Quando você fala, hérnia de disco, desgaste articular de joelho, de pé, é uma coisa que vai acontecer para todo mundo. Se você for atleta, às vezes você vai ter um desgaste até um pouco acelerado, porque você traumatiza ali todo o tempo. Mas quem está acima do peso tem uma aerodinâmica para um corpo que não está preparado. Exatamente. E outra, questão de energia. É muito frequente. Acho que uma das queixas que eu mais pego no consultório é falta de energia. E muitas vezes, pessoal, está associado ao excesso de peso. O que é mais fácil, Evandra? Você chegar daqui, atravessar a rua com o peso que você está agora ou carregando um saco de batata de 30 quilos? Cara, eu tô pesada agora, eu tô no processo de secar. Mas você entende? O seu peso... Não, mas eu muito tô no mais processo, fácil. eu tô no processo de secar, porque para operar já tá ruim, às vezes para dormir, eu ronco mais do que eu já ronco, mas eu tô roncando mais do que eu costumava roncar. Então, eu ganhei peso com a menopausa e não tá bom. Então, quando não tá bom, você vai realmente em busca de melhorar. Isso. E se você não consegue sozinha, tudo bem, procure ajuda. Então, assim, eu sei que ainda tem muito estigma na sociedade, mas procure profissionais que vão te acolher e vão te entender, para segurar a sua mão e auxiliar nisso. Por isso que no consultório existe um programa chamado Programa Magrevi. O que significa Magrevi? Vida magra. É um programa multidisciplinar de emagrecimento. Então, durante 30 dias, o paciente ele vai ser acompanhado full time por mim, endocrinologista, né, especialista, faço parte da Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade, nutricionista e psicóloga. Porque você começa a fazer o tal do corpo, mente e espírito, né? Exatamente. Semanalmente vai no consultório, vai fazer bioimpedância para a gente entender como é que tá. A gente acompanha através do grupo de WhatsApp. Toda segunda-feira e toda sexta-feira a gente pede o peso pro paciente. Por quê? Final de semana é quando o paciente mais foge da dieta. Gente, tem um negócio muito engraçado. Uma coisa que é muito engraçada. Eu faço a bioimpedância também antes da cirurgia. Por quê? Então, glicação atrapalha, mas a gordura visceral também atrapalha. A gordura visceral é aquela que tem dentro do corpo, lá no meio dos intestinos, no fígado e tudo mais. Você faz a lipoaspiração ou você faz a aplicatura do músculo reto, daquela parte aberta que é a diástase, e depois a paciente continua ainda cheinha, gordinha, redondinha. É a tal da gordura visceral, e elas querem a barriga chapada. Só que precisa diminuir, então tem que fazer impedância para entender isso. E quando a gente faz a impedância, a gente começa a mapear um negócio chamado falsa magra, né? Porque às vezes a pessoa, tá com peso legal, mas tem muito pouco músculo e excesso de gordura. Então, é muito importante, né? Então, no processo de emagrecimento, trabalhar o paciente como um todo, e isso entrega um resultado fantástico, Evandra. Para você ter uma noção, média de emagrecimento dentro do programa Magrevi. Mulher de 4 a 6 quilos em 30 dias. Homem de 6 a 8 quilos. Mas emagrecer tanto, em pouco tempo, não faz mal para a saúde? Não, se você tiver acompanhamento. Se for através de alimentação,
toda uma supervisão. Então, toda semana eu tô vendo o paciente, tô vendo fazendo bioimpedância, tô acompanhando. E suplementando se precisar. Exatamente. E o que eu vejo? O paciente que mais perde peso em menor tempo é o que mais perdura no processo. É o que sustenta Exatamente. Porque, Evandro, não ele foca. Exatamente. Ele foca. Eu brinco, os meus pacientes ficam todos gananciosos. Eles perderam tanto peso e querem cada vez perder mais e mais e mais e mais. E sustenta isso, né? Diferente de você, nossa, faz dieta, perdi 1 quilo, 500 gramas. A maioria desiste, desanima. Mas agora, se você se dedica, tem ali 3 pessoas em cima cobrando de você, né? Prestar contas para alguém, a pessoa se sente incentivada, né? Motivada. Isso é legal. Você sabe que eu tenho uma grande amiga e ela tem um projeto que os quilos que você emagrece são os quilos que ela depois vai doar em alimentos para o pessoal carente. Então, quem está no programa lá tem essa energia de falar assim, poxa, eu tenho o compromisso de emagrecer um pouco mais, porque eu sei que depois isso vai reverter em alimento, que depois vai alimentar uma família carente. Exatamente. É ter um propósito. Então, quando chegar, eu vou emagrecer por quê? Eu vou emagrecer porque eu preciso controlar o diabetes. Eu vou emagrecer porque eu preciso melhorar meu joelho. Já é mais fácil, porque você tem esse foco de se melhorar em saúde. Mas a gente nunca pode esquecer que você vai emagrecer. Se você não tem nenhum outro problema de saúde, você vai emagrecer para ter prevenção de doenças da longevidade, como, por exemplo, Alzheimer. Sim. Você vai emagrecer para viver mais, porque hoje a ciência já sabe que as pessoas que comem menos vivem mais. Exatamente. O tecido de gordura, ele é um tecido endocrinológico que produz hormônios, só que hormônios ruins. No homem, ele converte a testosterona em estradiol. Então, prejudica a libido, ejaculação, entre outras coisas, né? Da ginecomastia, que é o aumento de mama. E na mulher também tem várias outras alterações. Mas assim, às vezes as pessoas chegam no consultório para mim falando assim, meu exame de testosterona deu alterado, doutora, eu vim aqui para repor a testosterona. E ela precisa emagrecer só. Exatamente. Vários pacientes, eu emagreço, não preciso mexer com nada. Só suplementar vitaminas e minerais, em muitos casos. Então, assim, o Magrevi, ele é a minha pupila dos olhos, porque eu tenho um carinho muito grande, porque são 30 dias que eu fico ali acompanhando aquele meu paciente, eu pego uma intimidade, uma proximidade com ele muito grande, né? Inclusive, a minha clínica, eu optei, né, por chamar ela, tem um porquê, né? Porque Laureat. Laureat vem do francês vencedor. Então, antigamente, os vitoriosos, eles eram laureados. Meu nome vem de Lauriane também por causa disso. Então, é uma clínica dos vencedores, né, que eu falo. E o signo gráfico é uma concha com uma pérola. Por quê? Então, paciente, principalmente paciente que não fez reposição hormonal e está se sentindo super mal para baixo, que está relacionado ali com sintomas depressivos, humor depressivo, está com excesso de peso, a gente vai pegar esse grão de areia que vai entrar dentro da concha, a gente vai trabalhar isso, né? Pode ser um processo ruim, né? Aqueles 30 dias ali, nossa, mudar todo o meu estilo de vida, mas no final a gente vai entregar uma pérola para o paciente. E aí eu já vou te pedir, já que a gente está aqui, para quem está lá do outro lado, algumas dessas pérolas, assim, dicas que você possa entregar aqui agora para quem está lá do outro lado, que você considera como muito, muito importantes. Para pais que tenham crianças que estão acima do peso ou que sejam portadoras de diabetes, ou até para as outras pessoas. O que você deixa assim, falar, olha, isso é primordial, é muito importante. Eu acho que a primeira coisa, você precisa refletir assim, tá? Do jeito que eu estou, eu quero continuar desse jeito? Você pensa, não quero mudar. Eu consigo mudar sozinho? Consigo, legal, ótimo, problema resolvido. E aí, eu mudar sozinho precisa atividade física, exatamente, melhorar o sono. Exatamente, então assim, fazer higiene do sono, praticar exercícios regularmente. Qual exercício? Qualquer um, para quem não faz nada, qualquer exercício que fizer tá no lucro. Até subir a escada a pé, né? Ao invés de usar o elevador. Exatamente. Só tomar cuidado assim. Se eu já tenho dor nas minhas articulações, só tomar esse cuidado, pessoal. De olhar o seu limite. Exatamente. E
comer o saudável. Então, assim, tira os industrializados, tenta aí o famoso desembalar menos e descascar mais, tudo que tem aí na natureza de um modo geral. Não consigo sozinha, tô me perdendo, eu fico oscilando peso, não sei aonde que tá o meu erro. Procure ajuda. E aí tem muitos. Eu necessariamente preciso procurar um médico se eu não tenho dinheiro. Existem grupos, né? Vigilantes do peso, tem vários grupos. Isso, qualquer ajuda é sempre muito válida, né? Eu acho que, às vezes, até conversar com um vizinho, com uma vizinha, ou alguém próximo. Por exemplo, tem vários casos que acontece que um conversa com o outro e vê, nossa, ele fez tal coisa, pra mim deu certo também. Lógico que assim... não existe receita igual para todo mundo. Exatamente. Você falou isso, né? Que cada um é um, nem o remédio o dito remédio para emagrecer é o mesmo para todo mundo. Mas tem coisas que podem, de alguma forma, você testar durante um período, se funcionar para você, manter. Se não funcionar, vai realmente precisar de ajuda especializada. Exatamente, para olhar para esse indivíduo como um todo e identificar todos os pontos que a gente pode melhorar. Então, vamos tratar aí o sono com uma melatonina, com uma valeriana, com passiflora, que eu adoro prescrever. Vamos melhorar, então, essa questão de alimentação anti-inflamatória. Vamos tratar o intestino, tratar essa desbiose com probióticos. Você gosta de kefir? Gosta, eu também gosto de kefir. É ruim para tomar, mas ajuda bastante. Exatamente, né? Colocar ali com uma frequência. Sim. Aí depende muito, né, de cada paciente, né? Então, eu acho que se você está incomodado do jeito que você tá, se você continuar fazendo exatamente as mesmas coisas que você está fazendo agora, você vai continuar se incomodando. E assim, incomodando num estágio de desconforto confortável, porque você está se incomodando, não está fazendo nada para mudar, não foi buscar ajuda, não está se empenhando, então vai ficar onde está mesmo. Sabe o que eu escuto muito no meu consultório? Duas coisas, Evandra. Primeiro, eu só percebi que eu estava desse jeito, que eu estava com esse peso, quando eu vi uma foto que alguém tirou. A pessoa, ela se vê todos os dias no espelho, sim, ela grava a imagem, ela dissocia, né? Então, nossa, ela vê uma foto assim, que ela fala assim, nossa, eu tô desse jeito. E outra coisa que é muito... Quando ela vê uma foto antiga também, né? Que ela fala assim, nossa, olha como eu era. Exatamente. No consultório eu faço isso, eu posto a foto antes e depois. Acho que você também. Exato. Né? Mas o meu, porque a pessoa, ela perde... Esquece. E... escuto também muito. Eu me acostumei a sentir dor. Eu me acostumei a me sentir como eu estou. A pessoa vai gerando um desconforto e ela vai se adaptando e vivendo com aquilo e acha que aquilo está tudo bem e aceita. Mas não, você não precisa aceitar. Você não precisa sobreviver. Você pode viver com energia, disposição, garra e... É isso, devolver para o paciente aquele brilho nos olhos. Isso não tem dinheiro que pague. Eu também sou dessa opinião. Quando você consegue entregar um caminho, que a pessoa trilhe depois, que ela consiga se sustentar nesse caminho, trilhando ganhos e ganhos e se reconhecendo e tendo uma vida mais recheada de felicidade, para nós, profissionais da saúde, eu acho que isso é impagável. Eu tenho isso comigo também. É muito importante. Enfim, gente, vocês viram que é desembalar menos e descascar mais. E eu vou ainda fazer duas perguntas que eu acho extremamente importantes. Suplemento para ajudar a queimar gordura, tipo café, cafeína e tudo mais. Você pensa o que sobre isso? Vamos lá. Os termogênicos, eles ajudam assim, mas... o que eu quero dizer? Não fazem milagre. Nada faz milagre. Nada emagrece. É você comer menos e gastar mais que vai te ajudar no processo de emagrecimento e a desinflamação. Mas, olha só, vou contar um caso de uma paciente, 47 anos, e qual que era o problema dela? Final de semana, ela acabava... ia para churrasco, essas coisas, e acabava ganhando peso. Olha a minha estratégia que eu fiz com ela, Evandra. Então, tá bom. Então, você pode ir no churrasco, tudo bem. Você vai treinar de manhã, acordou no sábado, vai, treina, e no seu pré-treino eu vou colocar cafeína. Por quê? A cafeína, ela vai dar mais energia e disposição para ela gastar mais calorias no treino
E a cafeína, comece a observar, ela diminui a sua fome. Exato, por isso do tal do bullet coffee lá, que eles fazem com gordura e café. Entendeu? Ele diminui a sua fome. Então, automaticamente, quando ela ia pro churrasco, Ela já ia com comia menos apetite. Ai, alta, olha, gente, estratégia, olha essa dica. Então, dependendo do paciente, eu entro com pré-treino naquele dia para ela ir treinar. E assim, eu às vezes eu até falava assim, ó, mesmo que você não vá treinar, tome seu pré-treino então. Porque o pré-treino também dá uma diminuída na fome, a cafeína dá uma diminuída na fome. Então, assim, não sou contra, eu só pondero ali as situações, entendeu? Ah, a pessoa tem um estômago sensível. Aí não dá. Nada. A outra coisa que eu acho que é super polêmico, jejum. Ai, eu adoro fazer jejum no consultório. Eu também faço. Bom, vamos lá. Jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? É você ficar numa janela sem se alimentar. E isso é fisiológico para o nosso corpo. Antigamente, a gente não tinha supermercado a cada esquina. Não, a gente caçava, né? Coletava na natureza ou caçava. Ou exatamente, até uns anos atrás, por exemplo, você tinha que sair do sítio, ir até o centro da cidade para poder fazer a compra e depois você voltava. Então, assim, você já tinha um gasto de energia, você não tinha tanto alimento tão disponível. Então, é fisiológico para o nosso corpo. Salvo exceções, doenças, por exemplo, diabetes, salvo pessoas que... Crianças, né? Exatamente. Pessoas que têm a intolerância, questão estomacal, não conseguem ficar muito tempo sem comer porque dá dor no estômago. Enfim, tá, gente? Particularidades sempre vão existir. Vou falar geralzão. Seu corpo, sim, ele se consegue se adaptar. No início pode ser um pouquinho difícil, mas depois você pega o jeito. Dica de ouro. Existe o jeito certo para você quebrar o jejum. Que é mais importante do que fazer o jejum. Né? O pessoal Exatamente. faz o jejum, aí acha que depois que terminou aquele Pode horário de comer tudo jejum, que quiser. pode comer o que quiser, exatamente. E não é assim, né? Ó, um paciente que eu atendi hoje no consultório, ele acorda sem fome, então ele acorda, não toma café da manhã, não almoça, não faz lanche, ele chega à noite em casa, tipo umas 6 da tarde, ele consegue consumir mais de 3.000 calorias. Ele faz então um jejum Só que depois ele desfaz todo o jejum dele. e ganha peso. E aí acontece aquela coisa que eu não sei mais se é mito ou verdade, porque a ciência vai mudando, mas eu aprendi assim, que quando você restringe muito, seu corpo fica prestando atenção, ó, que hora que vai voltar a comida aqui, porque senão eu vou ter que começar a baixar meu metabolismo, né, desacelerar a queima, porque eu não sei que hora vem comida de novo, então o seu metabolismo cai. Sim. E aí você bota 3.000 calorias de porcaria ali naquele metabolismo mais baixo, Que você não acaba tem- ganhando peso. porque não tem vitaminas e minerais Entendi. essenciais para o seu corpo. Entendeu? Se você for quebrar o seu jejum intermitente, você quebrar com proteínas, frutas, verduras, legumes com vitaminas e minerais, Vai dar ok. certo. Exatamente. Então, é a qualidade da alimentação. Lógico, se a pessoa é um perfil ansioso, que não consegue ficar tanto tempo em jejum, o jejum intermitente realmente pode ser um tiro no pé. Então a pessoa fica eufórica, fica assim, ó. Tem paciente que ele fala, Tá nossa, faltando 10 minutos. por que eu vou passar jejum intermitente para essa pessoa? Passa a ser um sofrimento para ela. Sim, e aí tem as outras coisas, porque quando você sofre, vai mais adrenalina, mais um monte de coisas. Inflama mais. Inflama mais e acaba ficando Não consegue problemático. mais. Por isso que tem que entender cada corpo. Então esse negócio de receita pronta não dá certo. Cetogênica para todo mundo, né? Low carb para todo mundo, jejum intermitente para todo mundo. Acho que eu concordo com você. Eu acho complicado isso, generalizar isso. Exatamente. Então, assim, uma pessoa ansiosa, ela não consegue fazer jejum. Ah, comer de 3 em 3 horas. Mito, gente. Você não precisa comer de 3 em 3 horas. Você precisa comer quando o seu corpo sente fome. A alimentação, Evandra, é para nutrir as nossas células. Come para viver, não Exatamente. vive para comer. Exatamente. Não é para nutrir as nossas emoções. Então, por exemplo, isso aconteceu comigo. Os médicos passaram para eu comer de 3 em 3 horas, me gerava ansiedade. Então, eu almoçava meio-dia, eu ficava olhando no relógio quanto que era 3 horas. Eu Pra passava... comer. É. Aí Doideira, né? fica muito louco. E as crianças, às vezes, os pediatras fazem algumas vezes isso, né? Pedem para as mães alimentarem os bebês de X em X horas. Às vezes o bebê ainda não fez a digestão completa, começa a ter refluxo, e isso vira assim um transtorno. Então, assim, tem que individualizar, né? Assunto de criança, pequenos, eu não entro tão, porque não é o meu forte. Mas o que eu falo? A criança que sabe reconhecer quando tá com fome, a mãe, tô com fome, respeita o corpo da criança.
E não fica com aquela coisa de botar o chinelo. Nossa, eu apanhei tanto para comer. Botava o chinelo do lado e falava assim: se você não comer tudo, você vai apanhar. E às vezes você estava já plena, repleta, e tinha que comer o prato, porque Isso senão a mãe gera apanhava. trauma. Ah, eu sou completamente. Que vai carregar pro resto da Sim, vida. eu já limpei, né, gente? Esse aí eu já limpei. Mas eu vejo mães que ameaçam as crianças, ou o que eu acho pior, a criança não quer comer um alimento saudável, porque deseja comer uma guloseima, e a mãe vai lá e troca o prato, porque a criança não pode ficar sem comer. Lógico que pode, a hora que a fome apertar, ela vai te pedir um alimento, você vai dar um alimento bom para ela. Exatamente. Eu até brinco. Ó, você quer saber como diferenciar se a sua fome é física ou se é emocional? Exemplo básico. Fome física. Você come até pedra com sal. Joga sozinho na peça, você tá comendo. Frio, o que tiver. Exatamente. Ah, eu não como comida congelada. Ah, se você tiver com fome, você come a comida congelada ou se come. Ah, não, a comida tem... Vamos ver. Ah, não como se tiver. Vamos ver se a fome apertar, se não come. Não. Come para sobreviver. Exatamente. Abre o instinto animal ali e vai. Exatamente. Você não fica tão seletivo. Agora, nossa, tô com fome de biscoito de chocolate recheado. Não, Isso é apetite, ou né? então pior. Às vezes Fome de miojo. Assim, aí tô com fome. Ah, vamos comer. O que você quer comer? Não sei. Ah, vamos comer tal coisa? Ai, não. Mas o que você quer? Ah, tô com vontade de comer alguma coisa. Então, essa é a tal da fome emocional. E é isso, gente. Olha, chegamos ao final desse papo que foi maravilhoso. Espero que vocês tenham aproveitado aí do outro lado todas as dicas. Laure, muito, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, pelas dicas valiosas, e a gente vai conversar muito mais. Com certeza. Muito obrigada pelo convite, Evandra, e por ter me recebido aqui tão bem. Muito obrigada. Deixa suas redes sociais para o pessoal. Opa, vamos lá. Então, eu tenho o Instagram, então, @DRA de doutora Lauriane Ferreira, e tenho da clínica, Clínica Laureat, mas escreve Laureat, Laureat. E é isso, gente. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.